Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas de novo ao podcast Psicologia de Bolso, que tirou o mês de agosto de férias, mas regressa em grande agora em setembro, com um tema bastante importante para a nossa sociedade, que é o tema da depressão. Pois é, este transtorno mental afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, de todas as idades, e é também um dos fatores que mais gera incapacidade de trabalhar. E é uma das doenças do século XXI, uma das maiores doenças do século XXI, que afeta imensas pessoas, e aqueles 300 milhões é uma estimativa muito baixa, porque muitas pessoas não são diagnosticadas, porque não chegam de facto a pedir ajuda, não chegam a ter nenhum tipo de intervenção, por falta de recursos, por falta de capacidade, de reconhecer também que há uma doença e que deve ser tratada, e também devido também ao estigma associado às doenças mentais, que muitas pessoas não procuram ajuda por vergonha, porque não querem admitir ou assumir que têm um problema, pelo estigma social de saber-se que vai ao psicólogo, que vai ao psiquiatra, que vai ao médico, que tem um problema de saúde mental, e muitas pessoas também, porque acham que sozinhas conseguem superar os seus distúrbios, as suas perturbações mentais ou aquilo que sentem, porque acima de tudo a depressão é uma coisa que se sente, não é uma coisa que se consiga ver. Claro que há aquelas depressões graves em que as pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem sair da cama, e de facto isso é bastante visível, em que a pessoa vê-se que está doente, não é? Apesar de muitas pessoas não compreenderem quando há um diagnóstico de depressão, principalmente os familiares, não compreenderem que de facto é uma doença bastante incapacitante, que faz com que a pessoa realmente não tenha condições muitas vezes de trabalhar, de enfrentar o dia-a-dia, a vida familiar, e isso gera bastantes distúrbios mesmo de ordem familiar para essa família, não é? Que tem um elemento doente, seja com uma depressão ou outro transtorno mental grave, se bem que há muitas pessoas que sofrem de depressão e ninguém percebe que essas pessoas estão deprimidas, ou elas não mostram, ou não dizem a ninguém, ou se partilharem com alguns confidentes, de facto é apenas palavras, porque são pessoas que vivem bastante integradas e que fazem as suas atividades sociais, laborais, trabalham, saem com os amigos, socializam, riem, e cada vez mais vocês já certamente têm ouvido falar de bastantes atores e atrizes de Hollywood, bastante conhecidos, que sofrem de depressão e vieram ao público falar disso. E são pessoas que ninguém diria que podiam sofrer depressão, pois têm tudo, têm fama, têm dinheiro, são reconhecidos, as pessoas gostam, são aclamados pela sociedade. Mas mesmo assim, de facto, a depressão e a depressão não tratada, o caso mais grave, pode realmente levar ao suicídio, nos casos mais graves. Então, estima-se que mais de 800 mil mortes acontecem por suicídio por ano. E é uma das principais causas de morte entre pessoas com idade entre os 15 e os 29 anos. É verdade, mesmo os jovens também sentem-se desesperados, não querem sentir aquela dor, muitas vezes recorrem ao suicídio como uma porta de saída. E não, nem sempre o suicídio ou a tentativa de suicídio são chamadas de atenção, é de facto um desespero que a pessoa sente. E o que é que acontece? A pessoa está cansada de sentir tanta dor, tanta angústia, então quer deixar de sentir essa dor e essa angústia. E é uma das formas que muitas vezes as pessoas encontram tomando comprimidos, ou até drasticamente cortando os pulsos, ou outras formas de suicídio, mas estas são as mais comuns. E há também as causas por enforcamento, que acontecem maioritariamente com pessoas mais velhas, a partir dos 50 anos, principalmente entre homens, que por algum motivo tiveram perda de rendimentos, perda de capacidade, perda de autonomia, foi-lhes diagnosticada uma doença, como um cancro, por exemplo, sabendo que à partida iriam ficar dependentes ou iriam ter um processo degenerativo. Então, muitas vezes encontram esta forma de saída. Mas isto porque muitas vezes não procuram um tratamento antecipadamente que de facto previna recaídas e ajuda a superar os motivos que estão por trás da depressão. É que normalmente há dois tipos de depressão, é a depressão endógena e exógena. Isto porquê? Porque há depressões que são causadas por fatores externos, quando, por exemplo, um ente querido morre, tem uma doença grave, há uma alteração da nossa vida, ficamos desempregados, há uma separação, um divórcio, uma traição, qualquer que seja o motivo que origine
uma tristeza, um impacto profundo nas nossas vidas. Ou então, pode também considerar-se a depressão endógena, que é algo que surge de dentro, ou seja, quando há pensamentos negativos, quando a pessoa sente uma angústia existencial, um vazio crónico, algo que não consegue identificar, apesar da sua vida estar aparentemente bem, não é? Tendo amigos, tendo trabalho, estando realizado ou realizada profissionalmente, ou a nível familiar, tendo as suas atividades sociais e tudo mais, só que de alguma forma a pessoa sente-se deprimida, sente-se triste, sente-se desanimada, porque de facto o que é ter uma depressão? De facto, todos nós ao longo da vida podemos sentir-nos deprimidos por algum motivo, por alguma fase que estejamos a atravessar, que seja mais difícil, ou por algum acontecimento que tenha acontecido nas nossas vidas, não é? Que nos tenha levado um pouco abaixo. Mas a depressão pode realmente ter sintomas muito, muito intensos para quem o experiencia, como por exemplo o desânimo, a desesperança, a baixa autoestima, e normalmente a depressão muitas vezes influencia também as questões do sono e do apetite. Como por exemplo há pessoas que comem mais quando estão deprimidas, comem em excesso, ou por outro lado perdem o apetite, e o mesmo acontece com o sono. Há pessoas que quando estão deprimidas dormem imenso, têm muito sono, e por outro lado há aquelas que não conseguem dormir, têm insónia, estão agitadas, porque também a depressão muitas vezes surge associada com a ansiedade. E estas são as duas doenças mentais mais incapacitantes do mundo, que é a depressão e a ansiedade. E neste caso da depressão, há também aqui as questões da autoestima, o tal desespero, a desesperança, não há fé no futuro, parece que é tudo negro, tudo cinzento, não existe alegria. Então a pessoa também às vezes, quando olhamos para alguém que está deprimido, vemos mesmo a expressão facial pesada, carregada, densa, mas lá está, também aquelas pessoas a quem não se nota nada desses traços. Esta questão aqui também do vazio, esta questão também da perda de energia, da letargia, da astenia, a pessoa fica mais apática. E no caso dos idosos, há também alguns sintomas que podem estar associados à demência, mas que na verdade estão relacionados com a depressão, como por exemplo a apatia, a questão do embutamento afetivo, emocional, em que parece que a pessoa não tem uma expressão emocional, está mais esquecida, mais distraída, ou com um humor mais irritável, irrita-se facilmente, ou então tem labilidade. Labilidade significa choro fácil. E isto nos idosos é um dos sintomas que nós podemos estar atentos. E então, depressão. O que é que se pode fazer com a depressão? Procurar-se tratamento, terapia, intervenção. E, por favor, não vá só ao médico de família ou ao psiquiatra para tomar medicação, porque a medicação, de facto, pode atenuar os sintomas, pode tratar os sintomas, pode, de facto, também intervir com a serotonina, a dopamina, alguns compostos neuroquímicos do nosso cérebro, ajudando a reforçar esses químicos cerebrais, ou a repor, ou a equilibrar, mas há que tratar as causas, e as causas só de facto uma terapia de ordem psicológica, portanto, uma psicoterapia, psicologia. Então, muitas vezes os médicos não prescrevem psicoterapia ou não encaminham o doente para consultas de psicologia, mas muitos já têm essa sensibilidade, porque de facto a farmacologia deve estar sempre a par com a psicologia. Portanto, se sofrer de ansiedade, de depressão, por favor, procure consultas de psicologia, psicoterapia, para além realmente do seu médico de família, de um psiquiatra, que são médicos que poderão prescrever medicação. Porque nós, psicólogos, psicoterapeutas, não prescrevemos medicação. Podemos recomendar que tome, caso sintamos que realmente a sintomatologia é muito grave e poderia ser beneficiada de medicação. Mas neste caso convém realmente fazer terapia. E se me perguntarem, mas a hipnose, a hipnoterapia cura ou trata a depressão? Sim, sem dúvida. Mas não esperem resultados milagrosos, não é ir às consultas e esperar que simplesmente se sintam melhores, se realmente sofrerem de depressão, e procurarem terapia. De facto, a hipnose, como já tenho mencionado noutros episódios,
Trata as causas mais profundas, trata as emoções, conseguimos também, através da psicologia cognitiva ou comportamental, destrinçar aí as crenças, as ideias, os pensamentos automáticos negativos, fazer uma análise da sua história pessoal também, familiar, para perceber onde é que estão aí também os ingredientes que levaram a este resultado. E a hipnose, sim, ajuda bastante a identificarmos essas causas, tratarmos, trabalharmos essas causas e, sim, a depressão tem cura. A depressão tem cura, é uma situação que nós passamos muitas vezes, com maior ou menor intensidade, que dura mais ou menos tempo, mas se tratar logo, se procurar assim que possível fazer uma intervenção médica e psicológica, terá muito mais resultados e muito mais rapidamente. Portanto, se caiu neste buraco escuro que é a depressão, como muitas pessoas descrevem, a nuvem negra da depressão, que é assim que se sentem, como se toda a alegria tivesse eclipsado, por favor, faça algo por si e procure, de facto, procure ajuda. É bastante importante. E como é que a hipnose ajuda nos casos da depressão? Não é só a hipnose em si, não é só as técnicas que nós trabalhamos em consulta, que nós recomendamos, as nossas sugestões comportamentais, ajustar as crenças, tem que ter muita força de vontade de sair daí. Aliás, eu defendo que a pessoa só muda ou só ultrapassa realmente aquilo que aprende quando realmente chegou a um ponto em que chega, basta, não aguento mais, quero mesmo sair daqui, não quero mesmo estar assim. Porque só ir, por exemplo, desabafar para o psicólogo à espera que surta algum efeito, que ele tenha ali qualquer coisa, assim uma varinha mágica que agite qualquer coisa dentro de si e de repente se sinta bem, não é assim que funciona. Vai mesmo ter que ir fundo nas suas crenças, nos seus pensamentos automáticos negativos, porque o que se passa com os deprimidos é muitas vezes também aquilo que se passa com a maior parte das pessoas que sofrem de baixa autoestima, ou ansiedade, ou insegurança. São os tais pensamentos automáticos negativos. São pensamentos que surgem da autocrítica, da autocomiseração, de vitimização, de comparação, hum, relacionados com a insegurança, com a incerteza, com o medo. Eu sou menos que os outros, eu não sou insuficiente, ninguém vai gostar de mim, não sou uma pessoa interessante, vou-me sentir sempre assim, não vale a pena tentar fazer nada para um resultado diferente, porque isto não é possível superar, eu vou sentir-me sempre assim. Portanto, todos estes pensamentos condicionam e fazem com que não consiga superar a depressão. Porque isto, muitas vezes o que acontece é tantos anos de pensar assim, tantos anos de sentir assim, que a pessoa quando procura psicoterapia é como se já nem acreditasse que aquilo vai resolver. Ou até pessoas que já tentaram muitas coisas, muitas terapias, tomam medicação há muitos anos, já fizeram psicologia, já experimentaram outras formas terapêuticas e de facto sentiram que não houve resultados. Mas eu pergunto, não houve resultados porquê? De facto, houve um empenho da sua parte, concluiu o tratamento, acreditou realmente que podia funcionar, esforçou-se nesse sentido? Porque senão nada funciona, é certo. Então há que realmente fazer mudanças, não só mentais, mas comportamentais. Procurar fazer atividades que são boas para si, que o fazem ou que a fazem sentir-se bem, que lhe dão prazer, como socializar, estar com amigos, pessoas queridas, fazer hobbies, passatempos que gostam, que lhe tragam satisfação, bem-estar, formas de exercício físico, seja andar de bicicleta, seja caminhar, seja fazer yoga, pilates, piscina, o que quiser, seja jardinar, pintar mandalas, o que quer que seja, procure interesses, procure coisas que a façam sair desse estado, porque muitas vezes estas pessoas na depressão isolam-se, ficam em casa, perdem também o interesse por atividades que antes lhes davam prazer, é um dos sintomas também da depressão, quando a pessoa começa a isolar-se, afastar-se do meio social, das outras pessoas, a ficar mais em casa, ou a deixar de ter prazer ou interesse nas atividades que antes tinha prazer e interesse, é um dos grandes sintomas. E sim, se estiver a passar por isso, por momentos ou uma fase, também não entre em desespero. Porque pode acontecer, de facto, nós estamos mais mexidos por alguma situação, estamos mais pensativos, mais introspectivos, sentimos mais necessidade de ficarmos por casa, pensar, retrairmos-nos um pouco das atividades sociais, quando estamos a passar por mudanças, por períodos de desafios, isso faz parte. Agora, uma depressão, para ser considerada uma depressão, realmente tem que ter uma série de critérios, como eu estava a dizer há pouco e fui dizendo aqui ao longo do podcast, é o isolamento, o realmente perder o interesse nas atividades que antes tinha prazer, o desânimo, a desesperança, o vazio, a questão do sono, do apetite, os sentimentos de tristeza,
tudo isso de facto marca um episódio depressivo. Pode ser mais ou menos intenso, consoante também as pessoas, os acontecimentos, não é? E como as formas se relacionam com esses acontecimentos e também com os seus próprios pensamentos. Mas falando aqui no principal sintoma ou no principal motivo que faz com que as pessoas se mantenham, tem a ver com esses pensamentos que habitam a nossa mente e que parece que tomam conta da nossa mente, parece que vemos tudo com uma lente cinzenta e tudo é mau, não esperamos nada bom do futuro, ficamos muitas vezes também no passado. E acerca deste assunto eu escrevi um texto que vai ser lançado hoje também, escrevi um artigo no meu blog que vai ser lançado hoje, que é a energia da morte, ou seja, ficar no passado e a energia da morte. Isto relaciona-se muito com a depressão. Normalmente os deprimidos ficam muito no que deveria ter acontecido e não aconteceu, o que deveria ser e não é, o que gostaria de ser e não é, o que gostaria de ter e não tem, portanto fica muito na falta ou naquilo que foi e que não gostou que tivesse sido assim. Então relaciona-se muito com esta energia do passado. Eu falo na energia da morte por isso mesmo. O que é a morte? É algo estagnado, que não tem vida, que é escuro, que é denso, que não tem movimento, que não flui. É o passado, é algo que nós não podemos mudar, é algo que nos limita, que nos prende, que nos suga a energia, a vida, não é? Porque a vida o que é que é? É movimento, é fluxo, é cor, é alegria, é expectativa, é fantasia, é desejo, é futuro, é fazer, é ação, enquanto que a tristeza, a morte, é tudo aquilo que é estagnado, que é parado, que é denso. Conseguem fazer assim estas imagens na vossa cabeça? Então a energia da morte é isto, o deprimido fica muito nessa energia da morte, do passado, no nada vai ser diferente, e fica ali, nesta posse existencial, né, da autocomiseração, do coitado de mim, ou coitadinha de mim, e a minha vida, e de facto não vale a pena esperar por coisas boas, porque elas não acontecem, porque estes deprimidos muitas vezes não perseguem essas coisas boas, não perseguem objetivos, não fazem mudanças de vida, porque têm muito medo de sair dessa zona de conforto, que também é a depressão, porque é algo que conhecem, a depressão, a tristeza é algo que conhecem, porque ainda assim não se entusiasmem com qualquer coisa, não surge ali uma alegriazinha, uma felicidade e de repente a seguir lhes é tirada essa alegria, essa felicidade. Então muitas vezes o deprimido nem tenta fazer diferente, nem faz mais por si, porque pensa, não vai resultar, mas vai ficar assim porque aqui eu já conheço, aqui é seguro, depois sem entusiasmo, se eu crio expectativas, depois corre mal e depois volta outra vez a ficar ainda mais triste, mas vai ficar como estou do que ficar ainda mais triste. E é isso que prende muitas vezes o deprimido, fica ali, neste estado. Portanto, eu defendo sim que procure todas as formas terapêuticas, faça meditação, faça reiki, faça outras terapias, faça acupuntura, faça massagem, faça caminhadas, faça tudo isso, mas procure uma terapia de ordem psicológica, procure psicoterapia, psicologia com profissionais credenciados para poder trabalhar as crenças, para poder trabalhar essa sua história de vida, para dar sugestões comportamentais, faça exercício físico, por amor de Deus, a forma que encontrar, mas faça algo por si. E teste sempre esses limites e diga, eu posso ficar bem, é possível eu melhorar, é possível eu superar isso, eu vou fazer o que é preciso. E é neste estado, nesta atitude mental que nós nos podemos catapultar para fora de qualquer transtorno mental relacionado com a depressão, com a ansiedade, porque de facto há coisas de outras ordens que não vai ser aqui o tópico deste podcast, mas a depressão, a ansiedade e os transtornos depressivos ou da ansiedade, que são variados, de facto vencem-se com esta atitude mental. Eu posso, eu quero, eu vou tentar, vou fazer o que é possível para sair daqui. E, de facto, um psicólogo, uma psicóloga pode ajudá-lo e ajudá-la a fazer este passo, a fortalecer, a motivar, a incentivar, a reforçar a sua vontade de fazer diferente, sentir diferente e fazer tudo aquilo que é preciso de facto para sair desse estado. Porque eu defendo que às vezes é como fazer uma dieta, é como querer treinar o nosso corpo para um determinado resultado. Tem que ser com esforço, tem que ser com persistência, muitas vezes tem que ser com ajuda, porque muitas pessoas que chegam até a mim me dizem, ai Paulo, eu durante tanto tempo estive assim, senti-me assim, tive várias recaídas, tive vários períodos de ansiedade, de pânico, de depressão, mas achei sempre que conseguia sozinho, que conseguia sozinha, tentei sempre, mas já percebi que eu não estou a conseguir.
E é quando a pessoa cai em si, eu não estou a conseguir sozinha, que de facto muitas vezes dá o passo para procurar ajuda. Então é isso que eu lhe peço. Se realmente não está a conseguir superar um estado depressivo, seja causado por luto, por trauma, por alguma dificuldade que esteja a acontecer na sua vida, por algum episódio que aconteceu no passado, por favor, faça isso a si próprio, faça isso a si própria. Procure ajuda, informe-se de profissionais com quem possa trabalhar, vá ler sobre esse profissional, pesquise, perceba a linha de trabalho desse profissional de saúde, que somos nós, os psicólogos, e veja qual é a linha de trabalho com o qual mais se identifica. Por exemplo, no meu caso, eu sou psicóloga clínica, faço hipnoterapia, também tenho formação em constelações familiares e utilizo essas ferramentas nas minhas consultas. E as minhas consultas são muito também relacionadas com o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Então é como se fosse uma exploração da sua história de vida, dos sintomas, aquilo que causa esses sintomas e poder trabalhá-los a pouco e pouco. Mas vá com paciência para fazer o processo, vá com vontade, vá com persistência, porque de facto nunca sabemos quanto tempo é que é necessário para uma terapia. Pode até ser mais rápido do que está à espera, mas é para trabalhar essas causas que estão aí, é para trabalhar aquilo que está na base desses sintomas, da depressão. Então, é isso mesmo, acerca da depressão. E se quiser saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, pode encontrar no meu blog, nas redes sociais, o Facebook, o Instagram, em Paula Chocalhinho, consultas de hipnoterapia. E foi um gosto ter-vos aí desse lado.